Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do momento em que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Renato, estamos aqui novamente para mais uma aula, dessa vez com a disciplina de Sociologia 3. Essa aula tem como objetivo a gente aprender melhor os conceitos de um autor, um pensador chamado Nicolau Maquiavel, que foi o grande fundador da ciência política. Você deve se lembrar, mas as ciências sociais, da qual a sociologia faz parte, elas são divididas em três grandes ciências. Então, quando a gente fala ciências sociais, a gente pensa a sociologia propriamente dita, que está interessada em entender as interações sociais. A gente pensa a antropologia, que está interessada em entender as diferenças culturais. E a gente pensa também a ciência política. No primeiro e no segundo ano, ao longo da disciplina de sociologia, a gente conseguiu aprofundar a sociologia propriamente dita, os autores mais importantes, e também a antropologia, as escolas antropológicas, difusionismo, culturalismo e por aí vai. No terceiro ano, desde que nós começamos, a gente entrou no estudo da ciência política. E a ciência política estuda o fenômeno do poder, ou seja, ela busca explicações sobre como o poder funciona na sociedade, como ele se forma, ou seja, a origem do Estado, e também como ele se divide, como o poder se divide, quer dizer, as diferentes formas de governo. Então é por isso que a gente vai estudar o Maquiavel, porque ele é o grande fundador da ciência política. O Maquiavel, ele é um autor muito conhecido, sobretudo por causa de um livro que ele se escreveu. O livro se chama O Príncipe. Ele foi escrito lá em 1513, mas mesmo até hoje ele continua sendo muito lido. É um livro muito interessante, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre ele. O Maquiavel tem esse nome, Nicolau Maquiavel, mas no original, já que ele nasceu na Itália, em Florença, o nome dele seria Niccolò Machiavelli, mas a gente conhece como Maquiavel. Ele nasceu em Florença e é importante que a gente entenda que, naquela época, a Itália não era como a gente conhece hoje. A Itália não havia passado pelo processo de unificação, ou seja, existiam vários reinos ali dentro da Itália e a Florença era um deles. No caso, era a República de Florença. A gente vai voltar a esse assunto logo logo. E é importante também a gente contextualizar que esse autor, que viveu entre 1469 e 1527, ele está no período do Renascimento ou da Renascença. Esse período ele é marcado por um grande desenvolvimento das artes, pinturas, esculturas, teatro, música, poesia, várias artes de uma maneira geral, e também pela valorização do ser humano, das características humanas. E é preciso que a gente entenda que o Renascimento, quando a gente fala do ponto de vista histórico, vem logo depois da Idade Média. E a gente sabe que na Idade Média, claro que existia também arte, existia música, mas as artes elas estavam subordinadas à religião. Então, a música sacra, as esculturas dos santos, tudo direcionado para o sagrado, para a religião. E no Renascimento é um período que começa de novo a recuperar aquelas características clássicas de Grécia e Roma e valorização do ser humano, das suas potencialidades por ele mesmo. Então, Florença, a cidade do Maquiavel, era muito conhecida por causa de ser um grande centro cultural, um centro onde aconteciam muitas artes, o teatro, a poesia e também as festas, os encontros culturais, era tudo isso muito vivo. Bem, agora vamos entender um pouquinho melhor do contexto político aí nessa época do final do século XV para o século XVI, na região de Florença, porque isso vai ser importante para a gente entender os conceitos que o Maquiavel coloca no Príncipe. Essa parte da nossa conversa é meio Game of Thrones, assim, porque a gente vai ter que entrar em alguns detalhes políticos dessa época. Ali no centro você tem, como eu falei, o mapa da Itália naquela época. Isso que a gente hoje conhece como Itália, um país apenas, na época eram vários reinos. E aí você tem no centro aquela marca em laranja, a República de Florença. Mas logo ao lado você tem o Estado Papal, a região de Roma, você tem mais abaixo o Reino de Nápoles, mais acima Milão, Gênova, Veneza, quer dizer, cada região dessa
Era um reino diferente, então você pode imaginar como haviam disputas, guerras entre cada um desses reinos. Mas agora vamos pensar a República de Florença nela mesma. Essa república, ela era dominada por uma família, a família Médici. E aí, à direita, você tem uma foto de um dos membros dessa família, que era o Lorenzo de Médici, é um dos mais importantes membros dessa família. E como que eles faziam para controlar o poder nessa cidade? Bem, haviam eleições em Florença, porque se trata de uma república, e a família Médici, a maneira como eles controlavam o poder, eles iam colocando sempre ou os membros da própria família ou pessoas muito próximas a eles para disputar os cargos e garantiam que essas pessoas ganhassem sempre as eleições, e assim eles se mantinham no poder. Ora, mas com certeza existia oposição. E aí, o principal opositor à família Médici, essa família muito poderosa, era um monge dominicano, um religioso. E esse monge tem o nome de Girolamo Savonarola, ou mais conhecido simplesmente como Savonarola. Esse monge, ele reunia muitas pessoas religiosas nas suas pregações, ele falava muito bem, e ele era o principal opositor à família Médici. Bem, e aí a gente tem alguns fatos importantes. Falei que essa parte da conversa ia ser meio Game of Thrones, golpes e tudo mais. Então é por aí que a gente vai. Veja, em 1492 morre o Lorenzo de Médici, que era conhecido como o Magnífico, realmente a pessoa mais respeitada da família Médici e o cara realmente. Aí, depois que morre o Lorenzo, entra o filho dele, o Piero de Médici. Acontece que o Piero de Médici não era tão habilidoso quanto o pai. Então, em 1494, teve uma treta aí, uma polêmica com os franceses, e isso gerou uma certa instabilidade política. E aí os cidadãos de Florença ficaram muito revoltados com o Piero de Médici, e o que que eles fizeram? Eles expulsaram os Médici da cidade. E aí os habitantes, eles proclamam uma nova república. Bem, nesse contexto, o Maquiavel, que é o nosso autor sobre o qual a gente mais está interessado, né, é o momento em que ele entra na história. Nessa nova república, o Maquiavel se torna oficialmente um diplomata. É um cargo de secretário que, hoje em dia, seria o equivalente ao ministro das Relações Exteriores. O Maquiavel já tinha tentado ocupar esse cargo antes. O Maquiavel era também de família muito rica, bem de vida e circulava entre os poderosos. Acontece que ele tinha aí uma certa rixa com a família Médici e ele nunca conseguia ser eleito para esse cargo. Mas aí, nessa nova república, ele consegue então se tornar oficialmente um diplomata. E aí, nesse contexto, nesse turbilhão todo, o Savonarola, ele se aproveita da situação e ele se torna, ele se firma, consegue se firmar como o grande líder dessa república em Florença. Bem, eu comentei antes que o Savonarola era um religioso, mas ele não era qualquer tipo de religioso, ele era bem fanático. Então ele achava um absurdo essas obras de arte da Renascença, como a gente tem ali no exemplo, o Nascimento de Vênus, a outra pintura muito famosa que simboliza a relação do ser humano com o divino, e enfim, essas pinturas e esculturas, as festas, as bebidas, a diversão, ele achava tudo isso um absurdo, que era o pecado, e esse povo aí fazendo pintura de gente sem roupa, ele achava uma grande palhaçada. E aí o que que ele mandava fazer? Ele mandava queimar essas obras de arte. E foi assim que ele foi conseguindo instaurar o medo na população, aumentando o seu poder. E eu falei antes que ele falava muito bem, ele pregava muito bem, e com isso ele conseguiu muitos adeptos para essa forma de governo que ele estava propondo. E, de fato, muitas das obras de arte desse período foram queimadas em praça pública, sejam quadros, pinturas e outras produções artísticas. Então, veja lá, nós temos, de novo, a família Médici foi expulsa da cidade, e aí você entrou o Savonarola como grande líder dessa nova república. Agora, ele era um religioso, ele não dominava armas. A maneira dele governar era simplesmente na retórica, no poder de mobilizar a população. Então, não demorou muito tempo para que, em 1512, os Médici conseguissem retornar à cidade. Eles retomam o poder e, adivinha, mandam queimar o Savonarola em praça pública.
Porque, repito, os Médici eram muito poderosos, então foi só questão de tempo para eles se reorganizarem, conseguirem contratar novos exércitos e voltar lá na cidade e acabar com a palhaçada do Savonarola. Acontece que o Maquiavel, como eu falei antes para vocês, o Maquiavel não era muito a favor do Savonarola, mas ele tinha um cargo no regime, na república, que era governada por ele. Então, o Maquiavel também ficou muito mal visto pelos Médici, e aí ele foi preso, chegou a ser torturado, mas depois foi inocentado. Então, em 1513, como a coisa não estava muito boa para ele em Florença, ele decide se isolar, quer dizer, para o autoexílio. E nesse autoexílio ele começa a escrever O Príncipe. Bem, a gente chama isso de autoexílio, mas na verdade Maquiavel foi para sua casa de campo. Conta-se que ele passava a tarde jogando carteado com os amigos e quando ele chegava em casa à noite, ele se colocava diante da lareira, ia lá ler uns livros e começar a escrever. Mas de toda maneira, ele se afastou da vida pública em Florença porque ele não estava muito bom com a relação com os Médici que tinham voltado ao poder. Então, a gente tem esse conflito da família Médici com o Savonarola, depois a família Médici volta, manda queimar o Savonarola em praça pública e o Maquiavel vai para a geladeira, digamos assim. Então, o que o Maquiavel começa a fazer? É nesse momento da sua vida que ele começa a escrever esse grande livro chamado O Príncipe, que é considerado o livro que funda, que inicia a ciência política. Então veja, ali à direita você tem uma foto do Savonarola sendo queimado em praça pública. Não uma foto, né, mas uma pintura artística representando esse momento. Então, as principais questões que o Maquiavel começa a se colocar e que vão dar origem à sua obra, ao seu livro, são as seguintes: como conquistar e manter o poder? Que atitudes o governante, ou no caso ali o príncipe, deve tomar para conseguir conduzir o seu povo à honra, à glória e se manter no poder como um líder respeitado? Ora, ele, para escrever esse livro, ele vai olhar os exemplos na história. Então ele vai pensar justamente nesse conflito entre os Médici e o Savonarola. Peraí, você está vendo que o Maquiavel está ali pensativo, né, com a mão no queixo, então ele pensa coisas do tipo: os Médici tinham poder, tinham dinheiro e tinham exércitos. Mesmo assim, quando o Lorenzo de Médici morreu, que era o pai, e foi o reino para o filho não teve habilidade suficiente para se manter no poder, por isso que eles foram expulsos e ganharam um golpe. Por outro lado, o Savonarola, quando ele entrou, apesar dele ter sim essa habilidade política de falar muito bem, ele não tinha exército, então o reino dele não durou muito. E aí o Maquiavel começa a se pensar como unir as duas coisas, unir o poder por meio da força de exércitos e também da habilidade política. É dessa junção que ele começa a escrever o seu livro, O Príncipe. E veja o ponto mais importante: o Maquiavel não está interessado em definir como a política deveria ser, como a política deveria funcionar, mas ele quer saber como ela funciona de fato. É por isso que a gente chama o livro dele de O Início da Ciência Política e não da Filosofia Política. E aí eu vou aproveitar esse momento para mostrar a diferença entre o Maquiavel e os filósofos antigos, o Platão e o Aristóteles, como você tem aí nessa foto clássica, que é uma obra de arte, um pedacinho de uma obra de arte chamada Escola de Atenas, e aqui, né, obviamente, uma releitura por meio de um meme. Então, vamos fazer essa comparação entre a filosofia política que você tinha até então, lá dos gregos antigos, Platão e Aristóteles, e essa ciência política que está nascendo com o Maquiavel. Veja, é muito importante a gente perceber essas diferenças porque esses três autores, tanto o Platão e o Aristóteles, quanto o Maquiavel, eles são muito cobrados em provas do Enem. Então, vamos fazer essa comparação com bastante cuidado, ponto por ponto. Então, em primeiro lugar, o Platão e o Aristóteles, eles buscam um modelo de Estado ideal, ou seja, uma forma mais perfeita de governar. Eles estão pensando, cara,
qual será a maneira mais perfeita de governar? Qual será o modo perfeito de sociedade? E é por isso que o Platão, lá no seu livro chamado A República, ele descreve a cidade ideal. E essa cidade ideal deveria ser guiada pela ideia de justiça. E aí a gente lembra que em Platão as ideias, elas estão no mundo das ideias, elas estão em outro lugar, elas são perfeitas, imutáveis, eternas. Então, a ideia vem antes das coisas, e é por isso que ele pensa essa cidade ideal, mas essa cidade ideal da qual fala o Platão nunca existiu na realidade, ela sempre existiu como uma ideia. Agora vamos lá para o outro lado da nossa comparação. No Maquiavel, que está começando aqui o seu livro de ciência política, ele está adotando uma postura empirista. E aí, na filosofia, a gente já estudou o David Hume, que era um empirista, e a gente aprendeu que o empirismo diz que todo conhecimento vem dos 5 sentidos, ou seja, você precisa olhar a realidade como ela é para aprender alguma coisa, e não só ficar pensando em ideias que não existem na realidade. Então, vamos lá. No empirismo de Maquiavel, o autor olha os acontecimentos da história e tenta tirar lições a partir deles. É por isso que a gente diz que o Maquiavel explica o poder como ele é e não como deveria ser. Então, já temos aí uma comparação. A ciência política do Maquiavel vai olhar o poder como ele é. A filosofia política do Platão e do Aristóteles vai dizer como o poder, como a política deveriam ser. Segundo ponto de comparação agora diz respeito ao ser humano. Então, lá no Aristóteles, o ser humano é visto como um animal político, de modo que a política é considerada como uma inclinação natural do ser humano. Quer dizer, todo ser humano está inclinado a fazer política. Não existe uma separação entre vida pública e privada. O que isso quer dizer? Quer dizer que as mesmas regras da ética, que vão buscar o bem individual, a felicidade individual, valem para a política, que vai procurar o bem coletivo. Isso é Aristóteles. Para Aristóteles, a filosofia é a busca pelo bem comum, pelo bem coletivo. Olha que bonito, né? Uma que o Maquiavel vai dizer, olha, isso até pode ser no mundo aí da fantasia, mas não é o que acontece na realidade. É por isso que vamos para o outro lado da nossa comparação. Maquiavel vai defender uma separação entre política e ética individual. Então, para alcançar os seus objetivos, o líder político precisa estar preparado para fazer o mal, se necessário. Nesse sentido, a vida privada e a vida pública são diferentes. Quer dizer, na sua vida privada, você pode querer ser muito bom, ser uma pessoa honesta, fazer o bem para todo mundo e praticar as virtudes e ser uma pessoa religiosa e tudo mais. Mas, quando você está na política, o Maquiavel diz: olha, o objetivo aqui é outro. O objetivo não é você salvar a sua alma, né, na linguagem que ele usa. O objetivo é você manter o seu poder. E para manter o seu poder, muitas vezes você vai precisar fazer aquilo que, do ponto de vista ético, é errado. Vamos pensar num exemplo bem concreto: corrupção. Vamos dizer que você tem um líder político que, para ele manter o poder, seja mais vantagem ele comprar aí os deputados, comprar aí os secretários, comprar aí os políticos. Olha, o Platão e o Aristóteles, eles vão dizer, olha, essa atitude ela não vai favorecer o bem comum, ela não é virtuosa do ponto de vista ético, então essa atitude não pode ser tomada na política. O Maquiavel não está preocupado com isso. Ele entende, claro, que é uma atitude antiética, mas a ética não é o ponto que deve ser observado na política. O que deve ser observado na política é a manutenção do poder, é favorecer aquele Estado ir para frente. Então, se você, para aquele a seu Estado, seu governo, a sua política ir para frente, você precisar comprar pessoas, você precisar subornar, você precisar fazer corrupção, você deve fazer isso. Agora, você não deve fazer isso de um jeito que as outras pessoas percebam, né? Por quê? Porque se elas perceberem, elas vão ficar contra você e aí você vai se dar mal. Ou seja,
A política para o Maquiavel é o reino das aparências. Você deve fazer o que você precisar para cumprir os objetivos da sua nação, do seu estado, do seu governo. Mas você precisa aparentar ser uma pessoa do bem, uma pessoa que está comprometida com os valores e a religião e tudo mais. Só por essa ideia já dá para ver como o Maquiavel, como o Príncipe, é uma leitura muito atual, que mesmo tendo sido escrito lá no século XVI, vale muito para a nossa realidade ainda hoje. Bem, então até aqui nós vimos que o objetivo é diferente, lá no Platão e Aristóteles é como o Estado deveria ser, e no Maquiavel é como a política realmente é, e não como ela deveria ser. No ponto de vista do ser humano, nós temos que lá nos gregos antigos a gente tem uma visão de que tudo que vale para a ética vale também para a política, porque é a busca do bem, a busca da felicidade, e aqui no Maquiavel, não. Âmbito individual é uma coisa, mas a política é diferente. Você tem que fazer aquilo que vai satisfazer o seu objetivo de se manter no governo e colocar a sua política para frente. O terceiro ponto, então, é sobre o governante. Qual que é a diferença aqui entre os filósofos políticos Platão e Aristóteles e o cientista político Maquiavel? No Platão e Aristóteles, e principalmente no Platão, ele defende que o rei, que o governante, deve ser um filósofo. Por quê? Porque, segundo Platão, o filósofo é aquele que conhece o bem, conhece a verdade. Então, exatamente por contemplar o bem, contemplar a ideia de verdade, ele vai saber guiar o povo para o bem e fazer as coisas certas e realmente ter um governo que vai ser positivo para todo mundo. No Maquiavel, ele não está preocupado com esse monte de fantasia e de ai que o rei. Não, ele quer uma pessoa muito prática. Então, ele diz o seguinte: as características do príncipe são basicamente duas. O líder precisa contar com virtude, e esse é um conceito do Maquiavel. Virtude é um conjunto de qualidades, por exemplo, coragem, força, habilidade política e também uma outra qualidade chamada fortuna. Fortuna, em bom português, é você não dar sopa para o azar, ou seja, você sabe que coisas não que você não está esperando podem acontecer, mas se você é um príncipe que tem essa astúcia, você vai também se prevenir e você vai conseguir lidar com a fortuna. A fortuna pode ser boa, no caso de uma boa surpresa, ou a fortuna pode ser ruim, a má fortuna, no caso de uma surpresa negativa. Mas o bom príncipe, ele vai conseguir se prevenir para ambas as situações. Comparando, o Maquiavel usa uma imagem de dois animais. O político, ele precisa se comportar como uma raposa, ou seja, ele precisa ter aquela astúcia, ter aquela malícia, saber ser falso na hora que precisa ser, dissimular, e também como um leão. Ele precisa ter coragem, precisa demonstrar força e, se preciso for, para até cometer um assassinato de um opositor, se for chegar nesse nível, ele precisa ter essa coragem também. Então, baseado nesses princípios, é que o Maquiavel escreve o seu livro chamado O Príncipe, e basicamente em cada capítulo ele dá alguns conselhos sobre o que é melhor para o príncipe fazer, ou seja, o governante, ou seja, o líder. E é por isso que a gente pode aplicar os conceitos do Maquiavel ainda para os dias de hoje. Logo, logo eu vou dar um exemplo de como isso pode ser feito. Mas primeiro eu gostaria de explicar qual vai ser a nossa atividade de avaliação. Então, nós vimos que para o Maquiavel, o governante tem que ter a virtude, tem que ter essa habilidade política, tem que estar preparado para a fortuna, e isso ele não deve ficar preso nessas regras de que você tem que ser honesto sempre, você tem que ser generoso, você tem que ser bondoso. Não, você tem que fazer aquilo que for preciso para se manter no poder e para conduzir o seu povo, a sua nação, para a honra e para a glória. Então vamos lá. Como que isso vai funcionar agora na nossa avaliação? A minha sugestão é a seguinte: você deve elaborar um pequeno texto, mais ou menos umas 10 linhas, dizendo qual conselho Maquiavel daria ao governante atual do Brasil.
de acordo com um dos temas abaixo. Então, você deve relacionar o texto do Maquiavel, porque, como eu disse, o Maquiavel, o texto O Príncipe, é uma série de conselhos para um governante, como ele deve fazer. Então, você vai relacionar esse texto com o cenário atual da política brasileira. E aí você pode fazer em grupos de até 3 estudantes, ou, se preferir, fazer individualmente. Podemos até usar os grupos que já fizemos aquela atividade no bloco passado de filosofia e conjunto com geografia. Pode até ficar o mesmo grupo para facilitar. E aí nós temos 3 temas. O tema número 1 vai falar do capítulo 8 do livro O Príncipe, que tem o título Dos que chegaram ao Principado por atos criminosos. E aí o Maquiavel vai dar um conselho. Como será que o príncipe, como que será que o governante deve praticar as crueldades quando ele precisar? Será que ele deve evitar e nunca fazer coisas cruéis? Ou, quando preciso for, ele deve sim praticar as crueldades, mas de um certo jeito que não fique ruim para a imagem dele? Bem, leia lá o capítulo que você vai saber. O segundo tema é o capítulo 17, que tem como título Da Crueldade da Piedade e Se é melhor ser amado que temido, ou melhor ser temido que amado. Esse é uma das passagens mais importantes do Maquiavel, e ele vai responder essa pergunta. É melhor para um líder ser temido, quer dizer que as pessoas tenham medo dele, ou é melhor ele ser amado pelo povão? Ele vai dar uma resposta que é muito interessante e muito atual. E o tema 3 é, capítulo 18, de que modo devem os príncipes manter a palavra dada? Será que o príncipe ele precisa ser verdadeiro sempre? Ou, se ele precisar quebrar uma promessa, é melhor ele quebrar essa promessa? Bem, precisa ler o capítulo para entender isso. Então, qual é a minha proposta? Dependendo de qual tema você cair, você vai ler esse capítulo, vai ver quais os conselhos, né, que o Maquiavel dá dentro desse capítulo e como você poderia aplicar esse capítulo, esse conceito, para dar um conselho maquiavélico, isto é, um conselho baseado em Maquiavel para o governante atual do Brasil ou da cidade de Pontes de Lacerda ou do governo do Mato Grosso, não, né, não importa, como você preferir. E aí você pode escolher um tema atual, né? Então você pode pensar, vai manter ou vai cortar o auxílio emergencial e fazer essa relação com o Maquiavel, ou como o governo deve lidar com as queimadas no Pantanal. Aí você pode relacionar esse conselho atual, ou melhor, esse conselho do Maquiavel, com a situação atual. Então você pode fazer como você preferir dentro do tema, claro, desse capítulo que você vai ler. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou aqui fazer um exemplo. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos trechos principais do capítulo 19. Tem ali no vídeo e também com as partes principais grifadas em vermelho. Então, vamos ler. Quanto aos súditos, contudo, se não forem instigados de fora, deve-se sempre temer que conspirem em segredo, o que o príncipe procurará evitar afastando de si o ódio e o desprezo, e mantendo o povo satisfeito, que é indispensável. Um dos remédios mais poderosos contra as conspirações é não ser odiado pela massa popular. O conspirador acredita sempre que a morte do soberano satisfará o povo. Se não acreditasse nisso, teria medo de se empenhar em tal empreitada, pois as dificuldades a serem vencidas são incontáveis. Qual é o conselho de Maquiavel nesse trecho? Ora, o conselho que ele dá é o seguinte: você, se for um líder, se for um governante, não pode deixar que o povo, que a maioria da população, te odeie. Porque, se você deixar isso acontecer, as pessoas vão querer fazer uma revolta, vão querer conspirar para te dar um golpe ou para te tirar do poder. Então, você não pode deixar isso acontecer. E aí, como que a gente poderia transferir esse conceito para os dias atuais? Bem, ele está dizendo você não pode deixar ser odiado pela massa popular. As pessoas têm que, não é que precisam te amar, mas pelo menos precisam não te odiar. Ou seja, um político, na atualidade, ele vai ver o seguinte: se ele tiver com a taxa de reprovação, né, de pessoas que consideram o governo dele ruim, tiver com essa taxa muito alta, ele vai procurar fazer alguma medida
para que as pessoas gostem mais dele, para diminuir essa taxa de reprovação, porque se a reprovação ficar muito grande, as pessoas podem ficar insatisfeitas e pedir para que ele saia do cargo ou promover um processo de impeachment ou alguma coisa assim. Então, na atualidade, você pode ver que a maioria dos políticos seguem esse conselho. Eles buscam sempre medidas que diminuam ao máximo a sua taxa de reprovação. E por isso que sempre estão monitorando, fazem pesquisas para medir essas coisas e tudo mais. Então, aí já é uma maneira que a gente consegue relacionar com a realidade atual. Vejamos agora o segundo trecho, de onde se vê que o ódio pode ser adquirido tanto pelas boas obras como pelas más. Portanto, como mencionei antes, o príncipe que quer conservar seu domínio é forçado às vezes a praticar o mal. Pois quando o partido cujo apoio lhe seja necessário para manter sua posição é corrupto, seja o do povo, dos soldados ou dos nobres, precisa moldar-se a ele e satisfazê-los, e nesse caso as boas obras serão inconvenientes. Ora, aqui ele cita um partido corrupto. Então, digamos que você tem um governante e esse governante tem uma aliança com um outro partido ou um outro grupo, ou até mesmo o próprio grupo que ele pertence é um grupo de políticos corruptos. O que o príncipe deve fazer? O que o governante deve fazer? Ah, ele deve denunciar tudo, acabar com a corrupção, acabar com tudo? Ou não. O que o Maquiavel está dizendo, ora, ele deve fazer aquilo que for causar menos ódio e revolta na população. Então, se ele que tiver que entrar na corrupção também para que esse grupo continue apoiando ele e não faça nenhuma tentativa de golpe ou de tirá-lo do poder, é isso que ele deve fazer. Ele deve sim entrar na corrupção, entrar no jogo, comprar esse grupo, ou esses grupos, ou esse outro partido. Isso vai ser mais vantajoso do que ele denunciar, ele se recusar a participar dessa corrupção e esse grupo de políticos corruptos se voltarem contra ele e tirarem ele do poder. Bem, como que a gente poderia transferir esse conceito para os dias atuais? Muito fácil, né? Acho que nem preciso comentar porque é bem nítido, né? A gente perceber esse tipo de relação com a corrupção no nosso contexto atual. Bem, então para finalizar essa conversa, termino aqui com essa imagem, né, do leão e da raposa, que são as metáforas, as comparações, as analogias que o Maquiavel faz para descrever o bom político. Ele tem que ter a coragem de um leão, a força de um leão, mas também a astúcia, a dissimulação, saber ser falso quando preciso for, assim como a raposa, aquela pessoa que opera nos bastidores. Pela frente, ela é uma coisa, pelas costas é outra. Então fica essa palavra-chave. Maquiavel, a política é o reino das aparências. E como eu disse anteriormente, não é que o Maquiavel está defendendo isso, não é que ele está dizendo, olha, é isso mesmo, tem que ser assim, você tem que mentir, tem que fazer corrupção, tem que não sei o que. Não. Lembra do que eu falei antes. Ele não está dizendo como a política deveria ser. Ele está olhando para a política na realidade e ele está descrevendo, ele está dizendo, olha, a política funciona desse jeito. É assim que ela se configura na realidade. Bem, espero que tenham ficado claras as explicações. Qualquer dúvida, como sempre, eu estou disponível. Um grande abraço a todos e a todas.